Bom, bom dia. Vamos discutir hoje, nessa aula, um pouco. Não vou fazer demonstrações formais hoje. A gente vai discutir dois teoremas aqui, que são meio que tópicos extras, mas que ajudam a gente a entender um pouco melhor como que a gente pode estudar retrato de fase de campos vetoriais por meio do teorema de Hartmann-Grobner, né? Então, eu estou compartilhando aqui, eu vou fazer algumas coisas no matemática hoje também, que a gente tem umas continhas para fazer. Bom, a gente viu, pelo teorema de Hartmann-Grobner, que se eu tenho uma singularidade, um campo vetorial, que ela é hiperbólica, ou seja, a hora que eu calculo a diferencial do campo, avalio na singularidade, olho para os autovalores dessa diferencial, que é uma matriz, né? Esses autovalores, a parte real desses autovalores é diferente de zero, né? Então, isso é uma singularidade hiperbólica. Então, sempre que eu tenho uma singularidade desse tipo, o meu campo não linear, eventualmente, é conjugado ao meu campo linear, ao linearizado do campo, né? Ou seja, é conjugado com a própria diferencial do campo. O que isso significa, né? Então, deixa eu colocar um exemplo aqui, para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo. Suponho que eu tenho um campo linear aqui, que é o que eu tenho chamado de bicela, né? Então, seria algo do tipo menos x aqui, y aqui, isso aqui é linear, tá? X, vou colocar variando de menos meio, meio, y variando de menos meio a meio também, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de cela linear, tá? Aqui, ó, isso daqui é o campo, seria o campo linear. Então, por exemplo, se eu calculo a diferencial desse cara aqui, vai me dar uma matriz. Eu poderia calcular, é trivial, né? Eu posso calcular os autovalores dessa matriz, né? Então, os autovalores dessa matriz, menos 1 e 1, né? Associado a esses autovalores, eu tenho os autovetores dessa matriz. Então, aqui eu poderia, ao invés de pedir eigenvalues, eu poderia pedir o eigensystem, que aparece autovalor associado a esse autovetor, 1, 0, ou seja, essa direção aqui, o eixo x, né? E essa direção, o eixo x, está associado ao menos 1, né? O autovalor menos 1. Então, aqui é justamente o que a gente chamou do autoespaço estável dessa matriz, né? Então, a gente olha para as setinhas aqui, ó, tá todo mundo apontando para a origem, né? Professor, aqui dá uma saída. Não, calma, aqui isso aqui é erro de aproximação numérica, né? Mas aqui a gente tem toda uma variedade invariante, essa reta é invariante. Todo mundo começa aqui em cima, permanece aqui em cima, né? A gente sabe qual é o fluxo desse campo aqui, a gente consegue verificar isso. E eu tenho o autovalor 1 associado ao autovetor 0, 1, ou seja, esse eixo, o eixo y, né? E o eixo y aqui nesse caso seria a variedade instável, o espaço instável associado a essa matriz aqui. Então, o que o teorema de Hartmann-Grobner fala é que todo campo vetorial cuja parte linear tem essa cara aqui, então, perto aqui da singularidade hiperbólica, perto da origem, o campo não deveria ser muito diferente, deveria se comportar mais ou menos da mesma forma, né? Ou seja, deveria ter uma variedade invariante associada ao espaço instável, ou seja, porque no espaço instável aqui eu tenho uma órbita aqui em cima, né? Porque ele é invariante e é unidimensional, vou ter uma órbita aí. Então, deveria existir algo parecido, né? Uma variedade, né? Um conjunto aí, onde, para tempo negativo, a órbita vai para zero, para tempo positivo, a órbita vai para infinito, né? Aqui, essa aqui é a única órbita, as únicas órbitas que satisfazem essa propriedade estão no espaço instável, a gente já viu isso. Qualquer outra órbita que eu tome aqui, ó, para menos infinito, ela diverge, para mais infinito, ela diverge também, né? Tem um exercício da lista. Então, esse daqui, essa reta aqui, esse espaço, fica muito bem caracterizado por essa propriedade dinâmica.
né? Então, para o futuro, ele está divergindo, e para o passado está convergindo aqui para a singularidade. O estável também tem uma propriedade caracterizadora, né? Para o futuro converge para a singularidade, para o passado diverge, né? Então, no não linear, se eu coloco qualquer termo não linear, eu deveria ser capaz de encontrar conjuntos que satisfazem as mesmas propriedades, tá? Porque eles vão ser conjugados, então o, o, o homeomorfismo que faz a conjugação deveria levar essa órbita aqui, essas órbitas que têm essas propriedades, em órbitas que têm a mesma propriedade no campo não linear, né? Então, sei lá, por exemplo, se a gente soma aqui um termo x ao quadrado, por exemplo, então a gente começa a modificar um pouco o espaço de fase, mas não modifica muito o espaço de fase. Por exemplo, se eu aumento aqui, eu continuo tendo a mesma estrutura, percebam, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui, depois a gente aumenta mais, né? Eu continuo tendo a mesma estrutura. Aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Eu tenho algo que foge e algo que converge para cá, para a origem, né? Por exemplo, se eu dou um zoom maior aqui. Lembrando que o Hartmann-Grobman, ele fornece conjugação em vizinhanças da nossa singularidade. Então, existe uma vizinhança pequena onde o campo é conjugado. Aqui, ó, por exemplo, aparece um outro ponto crítico. Ah, então já era o teorema. Não, eu estou numa vizinhança pequena da minha singularidade, né? Então, sei lá, vamos diminuir, dar mais um aqui ainda. Deixa eu ver. Então, ele já começa a cair para fora da vizinhança, a gente começa a ver novamente a dinâmica que a gente tinha no caso não linear, né? Então, esses termos quadráticos, eles meio que não, termos de grau maior, eles não alteram muito a dinâmica, eles podem torcer as coisas, mas não alteram a dinâmica, as propriedades dinâmicas que a singularidade tem, né? Queria ver se eu consigo colocar algum exemplo aqui. Então, veja que aqui a gente começa a distorcer um pouquinho a variedade invariante. Vou tirar um pouquinho de zoom aqui. Então, esse cara aqui já começa antes a gente tinha o quê? O espaço estável, né? Era uma reta, né? Aqui a gente já começa a ter uma coisa um pouco mais deformada, que se parece, né, com o espaço estável, né? Uma região aqui onde parece que todo mundo está indo para a origem, para tempo futuro e para tempo passado estão saindo, né? Aqui, vou colocar algo assim também. Aqui, ó, eu torci agora essa região aqui, essa a variedade invariante instável, né? O espaço instável, eu torci ele, né? Então a gente tem uma curva aqui que parece que satisfaz as mesmas propriedades que o espaço instável satisfazia por caso não linear, né? Então, o que a gente vai querer entender hoje é como encontrar esses espaços, né? Será que a gente consegue encontrar, eles existem de fato, né? E será que a gente consegue encontrar eles, ou pelo menos ter uma forma de se investigar qual que é a geometria deles, qual que é a expressão desse cara, né? Por exemplo, aqui eu poderia pensar que essa variedade invariante aqui se escreve como função do eixo x, né? E tentar encontrar o gráfico dessa função, a expressão dessa função para escrever essa curva invariante aqui como um gráfico. Esse cara aqui é a mesma coisa, só que aqui ele seria mais fácil de pensar ele como um gráfico no eixo y, né? Então, será que eu consigo encontrar uma expressão para ele? Então, é isso que a gente vai discutir nessa aula. E daqui a pouco eu vou voltar. Daqui a pouco eu vou voltar para matemática para a gente fazer umas continhas aí.
Não. Cadê? Ah, tá aqui. Beleza, então a gente vai começar introduzindo os conceitos de conjuntos estável e instável de um campo em determinado conjunto invariante. Então, seja F aqui, um campo vetorial, aqui eu vamos falar que ele é C1, pelo menos, definido no aberto U, e seja A um conjunto invariante pelo fluxo, ou seja, Ft de A pertence a A para todo T no intervalo de definição aqui de A, e A pertencente a A. Tá? Então, pego um ponto de A, caminho com o fluxo, não vou sair desse conjunto. Significa dizer que A é invariante pelo fluxo. Então, para A invariante pelo fluxo, a gente consegue definir esses conjuntos estável e instável de F nesse conjunto invariante A aqui, que é, basicamente, ele é o dual do que seria o conjunto omega limite. Né? O conjunto omega limite, eu pego um ponto e quero descobrir para onde que esse ponto está indo. Então, quais são os pontos de acumulação da órbita de determinado elemento do meu domínio. Aqui não. Aqui eu estou pegando um conjunto no meu domínio, eu quero saber todo mundo que está chegando nele. Tá? Então, é isso que são esses conjuntos estável e instável. Então, por exemplo, o conjunto estável, coloca esse Szinho aqui de stable, é definido dessa forma. Né? Então, é todo x no meu domínio, tá ok? Então, eu calculo a distância desse ponto aqui, que é a órbita, né, ao meu conjunto, né, ao conjunto A, e eu quero que esse limite aqui vá para zero quando o tempo vai para o futuro, né? Então, são todos os pontos do meu domínio, tais que a órbita, né, a trajetória desses pontos para tempo futuro convergem para o meu conjunto A. Né? E o instável é a mesma coisa, só que o tempo vai para mais infinito. Então, basicamente, são os pontos que estão meio que saindo de vizinhanças do meu conjunto A, né? Ou converge para o conjunto A para tempo negativo, né? Para o passado. Então, exemplos, né? Exemplos, a gente um exemplo muito clássico é se esse conjunto A aqui é uma singularidade. Por exemplo, se é uma singularidade hiperbólica de um campo linear. Né? Se é uma singularidade hiperbólica de um campo linear, a gente já estudou esses conjuntos e, de fato, eles são aqui os espaços estável e o espaço instável. Né? Então, o espaço estável é caracterizado como sendo todo mundo no espaço euclidiano que, para o futuro, vai para o nosso ponto de equilíbrio. E o instável é que no passado vai para o ponto de equilíbrio. Né? Então, é basicamente a mesma definição, só que lá a gente colocava a matriz, o fluxo linear, né, a exponencial da matriz vezes t, e como a gente só estava preocupado com um ponto específico, com a singularidade, então a gente podia falar da sequência desse ponto aí. Né? Então, aqui pode ser um pouquinho mais do que um ponto, pode ser um conjunto, uma órbita periódica, por exemplo, tem que ser invariante. E esse cara aqui está falando quem é todo mundo que está se aproximando desse conjunto, né? Então, só para fazer um desenho aqui, se a gente tem uma órbita no espaço, né? Então, se a gente olha aqui para o mapa de Poincaré, eu já comentei que no mapa de Poincaré a gente pode eventualmente encontrar uma variedade invariante do mapa, né? Ou seja, um ponto que eu tome aqui, a hora que eu dou uma volta, eu volto para essa variedade aqui, né? Uma curva. Então, essa reta aqui, essa curvinha no mapa de Poincaré, ela está associada, na verdade, a todo um conjunto invariante, que pode ser estável, por exemplo, se esse cara fizer algo assim, né? Ele pode estar associado a todo um conjunto invariante do campo e que é estável, por exemplo, para a órbita periódica. Né? Então, sei lá, isso daqui, vamos desenhar outra seção aqui. A gente teria algo assim aqui, mais ou menos, também. Né?
E esse, então, vou desenhar aqui, ele ficaria como se fosse um cilindro. Aqui de cima. Pega aqui, né? E esse cilindro aqui que a gente está desenhando seria, por exemplo, o WSF, sei lá, da nossa órbita periódica. Tá? Então, ele pode ter um cilindro. Em geral, órbitas periódicas possuem dois que são invariantes, né? Que é o que está associado a uma direção e o que está associado a outra direção. Isso são órbitas periódicas no plano, tá? Desculpa, no espaço. Então, aqui a gente teria um disco, né? Poderia encontrar um disco aqui, um anel aqui, onde todo mundo que está aqui, né, nesse anel, está fugindo da órbita periódica. E todo mundo que está no cilindro está se aproximando da órbita periódica. Né? Então, esses conjuntos invariantes, aí, esses conjuntos estável e instável, eles podem estar associados a objetos que são maiores do que simplesmente uma singularidade. A gente vai se preocupar no caso de singularidade. Mas esse estudo pode ser feito também no caso de órbitas periódicas, desde que a órbita periódica seja hiperbólica, né? Ou seja, está associado a um ponto fixo hiperbólico, uma Poincare, aí tem toda uma computaçãozinha a mais aqui. Mas, enfim, é a mesma ideia. Então, como eu falei, né, a gente tem esse primeiro exemplo, que são os espaços estável e instável de campos lineares. E eu estou chamando por várias vezes eu falei que esses conjuntos são invariantes, então a gente consegue demonstrar isso também, né? Esse WA de F, tal como foi definido, é um conjunto invariante pelo fluxo. Então, se eu pego um ponto nele ali, né, se eu pego um X pertencente a W, a S de F, né, e eu calculo, sei lá, um F tal de X, a informação que eu tenho é que esse F tal também pertence a esse conjunto aqui, né? Então, para ver isso, a gente tem que calcular a distância aqui da definição, né? Então, precisaria calcular esse limite aqui, né? O limite está tendo para mais infinito da distância de ft de agora f tal de x, né? Só que como eu sei que ft é fluxo, então eu posso aplicar propriedade de fluxo aqui. Simplesmente esse novo limite aqui é uma translação do meu índice, né, que estou calculando o limite. Então, isso aqui seria a distância de ft mais tal de x a a, que também é zero. Então, a gente consegue mostrar a invariância aí desses conjuntos estável e instável pelo fluxo. Então, de fato, esses caras aqui, esses conjuntos estáveis são conjuntos invariantes. Né? Então, dado um conjunto invariante inicial A, você consegue encontrar um conjunto maior que também é invariante pelo fluxo, tá? E que está associado a esse seu conjunto inicial A aqui. Então, uma outra propriedade invariante, uma outra propriedade importante que eu já comentei, ela estava mostrando com matemática, é que se eu tenho fluxos que são conjugados, né, por um homeomorfismo, né, então, e se A é um conjunto invariante por determinado fluxo, a gente consegue ver que H de A também é invariante agora pelo outro fluxo, né, e que o homeomorfismo leva os conjuntos invariantes de A, os conjuntos invariantes de A, o estável e o instável, em conjuntos invariantes de H de A, os estáveis e os instáveis. Né? Então, é isso que eu estou comentando aqui. Né? H do conjunto instável e estável em A de F é igual a W, né, o conjunto instável e estável, agora de H de A em H de A de G. Tá? Então, é o que a intuição fala para a gente. Né? Se eu tenho determinada determinado campo vetorial, e esse campo vetorial tem uma variedade invariante, qualquer outro campo que seja conjugado ele por um determinado homeomorfismo
vai ter uma variedade, vai ter um conjunto invariante também, como sendo a imagem desse conjunto invariante inicial, né? Para verificar isso, é só utilizar aqui a propriedade da conjugação, né? E aqui é um pouquinho mais, é um pouco mais. Os conjuntos estável e instável associados a esse conjunto invariante também são levados pelo homeomorfismos em conjuntos estável e instável. Então, a gente consegue verificar isso daqui, vou deixar como um exercício para vocês, mas é bem simples. Bom, então, isso daqui, né, já dá para a gente uma ideia do que acontece com as variedades, com os conjuntos invariantes, no caso de pontos hiperbólicos, né? Pontos, singularidades hiperbólicas. Então, aqui, nesse exemplo 2 aqui, né, eu tenho um F, um campo vetorial, diferenciável. Aqui eu tô colocando ele definido no D, porque no teorema de Hartmann-Grobman existia uma vizinhança que era a vizinhança W. Só que agora a W é outra coisa aqui. Então, para não confundir, eu estou tomando o domínio do nosso campo no D, nada especial. Tá, então eu vou assumir que P em D é uma singularidade hiperbólica de F, né? E ES e EU, os espaços estável e instável do linearizado aqui, né? Dessa matriz. Então, o resultado aqui é que existem vizinhanças U contida em D de P e V contida em RD de zero e um homeomorfismo H de V em U, tá o quê? Então, vamos lá, o que está acontecendo? Ó, o conjunto invariante, o conjunto estável em P, que é a singularidade, do meu campo F restrito a U, que é uma vizinhança em P, restrita a U, tá? Então, tem que restringir o meu campo, porque o Hartmann-Grobman me dá essa conjugação local, restrita a uma vizinhança, né? Então, WSP de F restrito a U é igual a H, tá? Estou aplicando o meu morfismo, de V, V é o domínio de H, não poderia aplicar em outros pontos, né? Então, V interceptado com o espaço estável, tá? Então, eu não tenho como ver a imagem inteira do espaço estável, porque eu não tenho a conjugação para todo o espaço, né? Eu tenho a conjugação, Hartmann-Grobman me dá conjugações locais. Então, esses U's e V's aqui são os conjuntos provenientes do teorema de Hartmann-Grobman. E o mesmo vale para o conjunto instável, né? Então, aqui, basicamente, a gente tem, sei lá, um campo não linear, ele tem algumas variedades aqui. Vamos falar que isso aqui é uma variedade estável, uma variedade instável, né? E se eu quero entender como que essas variedades elas se comportam, né? Então eu preciso me ater a uma vizinhança, né? É uma vizinhança aqui da minha singularidade. Nessa vizinhança eu consigo uma conjugação com o campo linear, né? Então, sei lá, aqui, por exemplo, poderia ser agora as variedades invariantes aqui, os conjuntos invariantes são retinhos, né? E essa conjugação aqui também, ela acontece numa vizinhança, né? Então, eu preciso olhar para essa vizinhança onde as coisas estão conjugadas. Então, aqui seria o meu V, aqui seria o meu U, né? Então, eu precisaria apagar tudo que está acontecendo aqui fora, né? O que está acontecendo aqui fora, não me importa, eu não consigo utilizar Hartmann e Grobman para descrever. Mas tudo que está acontecendo aqui dentro, ou seja, em F restrita a U, que é o que está aqui dentro, eu consigo associar com o que está acontecendo no caso linear, só que restrito a V também. Então, por isso que eu estou falando de V interceptado com ES e com EU, né? Então, aqui seria o EU, aqui seria o ES, né? Então, a interseção com o V é só tomar o carinha de dentro. E aqui seria, então, o WS
P. No caso, eu coloquei na origem também, mas enfim. De F restrito a U, e aqui em cima seria o WUP de F restrito a U. Tá? Então, a gente consegue vamos, é uma descrição, né? Consegue uma primeira descrição das variedades invariantes aí, locais. Isso aqui poderia se chamar estou chamando de variedade, mas não falei que isso aqui é uma variedade, tá? Mas vocês já imaginam que vai ser. É desses conjuntos invariantes, estável e instável, locais, tá? Eles podem ser estendidos globalmente. Existem formas de se fazer isso. Mas aqui a gente vai ficar no local, tá? Então, eu consigo essa descrição local desses conjuntos invariantes aqui, estável e estável, no caso de ponto fixo hiperbólico. Tá? Então, só uma definição aqui, para a gente poder simplificar a nossa notação. Se eu tenho F como sendo um campo vetorial C1 definido no aberto, e P uma singularidade, aqui não precisa ser hiperbólica a princípio, eu vou definir como sendo NS, NU e NC, como sendo, respectivamente, o número de autovalores, contando multiplicidade, porque a gente tem que contar a multiplicidade, da matriz DFP. Tá? Então, NS mais NU mais NC sempre soma a dimensão do espaço. Tá? Então, o número de autovalores dessa matriz aqui, com parte real negativa, então é o NS negativo, positiva é o NU, e zero, que é o NC. Tá? Então, tem uma matriz lá, olho, por exemplo, para o polinômio característico e vejo quais são as raízes que aparecem com parte real positiva, com parte real negativa e com parte real igual a zero. Né? E olho as potências aí dessas raízes no polinômio característico. Né? Então, o NC vai ser, esses N's, né, o NS, por exemplo, vai ser o número de autovalores com parte real negativa, só contando a multiplicidade. Então, para cada um deles, eu preciso somar a potência, o expoente que vai aparecer no polinômio característico. Tá? Então, a gente define esse cara aqui só para poder falar da dimensão desses conjuntos estável e instável em casos gerais. Assim. Tá? Então, eu vou enunciar aqui o teorema das variedades estável e instável. Agora sim, vou chamar de variedade. Então, seja um campo vetorial, seja F um campo vetorial CR, R maior ou igual que 1 aqui. Aqui eu estou explicitando a diferenciabilidade do campo que eu vou querer relacionar com a diferenciabilidade da nossa variedade. Definido no aberto D, e assuma que P é uma singularidade hiperbólica de F. Tá? Agora sim eu estou numa singularidade hiperbólica. Observe que nessa situação, NC é igual a zero. Tá? É C somente C. E sejam ES e EU os espaços estável e instável da diferencial do meu campo na singularidade. Ok? Então, existe vizinhança U em D de P, tal que o conjunto instável em P de F restrito a U é, de fato, uma CR subvariedade do RD de dimensão NS. Tá? Então, eu olho para a quantidade de autovalores contando multiplicidade com parte real negativa, então eu já sei que a minha variedade estável vai ter justamente essa dimensão, tá? E eu sei um pouco mais, e é isso que permite que eu estude mais ou menos como que é essa variedade. Eu sei que o espaço tangente dessa variedade, o espaço tangente em P dessa variedade, né? Toda essa variedade aqui, é o espaço estável. Tá? Então, espaço, agora sim, não preciso restringir nada aqui, o espaço tangente, o espaço vetorial, que vai ser exatamente esse espaço estável. Então, basicamente, o que eu estou falando é que a minha variedade estável, ela é tangente em P no espaço estável. Ok?
E o mesmo vale para a variedade instável, né? A mesma coisa. Então, a variedade instável é, de fato, uma CR subvariedade de dimensão agora NU, e o espaço tangente dessa variedade instável é o espaço instável. Ok? E aqui, uma observação, que essas variedades aqui, elas são as únicas satisfazendo as propriedades acima, ou seja, que são invariantes e que são invariantes pelo fluxo e que são tangentes aí ao espaço estável e ao espaço instável, né? Então, basicamente, quando eu vou fazer os desenhos aqui do meu campo, né, eu vou esboçar o retrato de fase do meu campo. Então, primeira coisa que eu faço aqui, né, é encontrar o espaço instável ou o espaço estável, né? Então, vamos desenhar o instável aqui, sei lá, pode ser alguma coisa assim. Então, isso daqui é o espaço associado ao linearizado, né? A matriz, a diferencial do meu campo calculado no meu ponto P. Então, eu já sei que a variedade invariante instável, né? Esse cara aqui é o cara instável. Vou colocar a setinha aqui, mas cuidado, esse cara aqui não, vou até tirar a setinha. Ele não é fluxo, não é invariante para o meu sistema. Mas eu sei que existe uma variedade, agora assim, invariante pelo fluxo do meu campo, que é agora tangente a esse espaço aqui nesse ponto, né? Então, eu posso olhar para esse ponto aqui. Então, eu tenho algumas possibilidades para estudar esse cara aqui. Então, ou ele é uma coisa assim, ele tangencia e fica sempre no mesmo semi-espaço aqui, ou ele é algo assim, né? Ou, vamos mudar aqui, ou ele pode ser algo assim também, né? Nossa, horrível. Tipo cúbica, né? Que faz algo dessa forma, ou poderia fazer algo assim, né? Então, eu preciso me decidir qual é a posição, mais ou menos, olhar a posição relativa aqui das variedades estável e instável com relação ao espaço estável e instável, né? Então, é basicamente isso que eu tenho que analisar, e é isso que eu consigo analisar a princípio, tá? Então, eu comentei na aula passada que esse teorema da variedade instável e instável permite a gente melhorar um pouquinho os esboços dos retratos de fase que a gente conseguia fazer lá do cálculo 3, né? A gente só olhava a parte linear e falava que era mais ou menos aquilo lá, né? Então, aqui a gente consegue um pouco mais de precisão e a gente vai ver que a gente consegue meio que precisão arbitrária aqui, tá? A gente consegue um pouco mais de precisão na hora de fazer esses esboços, tá? E o que eu vou mostrar para vocês permite que a gente também consiga aproximações dessas variedades aqui tão boas quanto, né, a diferenciabilidade do nosso campo. Tá? Isso simplesmente estudando expansão de série de Taylor. Tá? Bom, então, essa aqui é a ideia aqui desse teorema. Como eu disse, eu não vou demonstrar esse teorema, é um tópico extra aqui, mas eu vou usar ele para a gente brincar um pouquinho e fazer conta. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguir para frente. Tem mais algum comentário que eu quero fazer aqui? Acho que não. Tá. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Então, eu vou olhar para esse campo aqui, né? F de xy é um campo polinomial, ele é um polinomial cúbico, aqui, porque eu tenho y mais 3y ao quadrado mais x vezes y ao quadrado. Então, x vezes y ao quadrado é um termo cúbico. E do outro lado, x mais 3y menos xy ao quadrado. Né? Então, pelo que eu vejo aqui, está mudando só esse termo aqui. Tudo bem. Então, para começar a analisar, o que eu estou pedindo aqui é aproximações para a variedade estável e instável do campo. Então, vamos tentar
ver se a gente consegue descrever essas variedades nesse exemplo específico aqui. Então, eu vou olhar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira aproximação das variedades estável e instável são os próprios espaços estável e instável. Então, eu preciso inferir quem são esses caras aí. Então, vamos lá. Eu sei que... na origem, né? Então, a diferencial de f na origem é igual a... Então, isso aqui vai ficar 0, 1, né? Calculando o diferencial aqui. E do outro lado vai ficar 1, 0. Né? Uma matriz simples, a gente consegue calcular alto valor, alto vetor, de maneira bastante trivial aqui. Então, eu vou só escrever aqui para vocês. Para poder fazer um desenho. Então, a gente tem dois autovalores, um que é menos 1, outro que é 1. E o menos 1 está associado ao autovetor menos 1, 1, ok? E o 1 está associado ao autovetor 1, 1. Então, aqui eu já consigo identificar quem é o espaço estável e quem que é o espaço instável. Né? Então, o espaço estável é esse cara aqui, que está associado à parte da minha matriz, cujos autovalores possuem parte real todas negativas, né? Então, elas vão tudo para zero. E o instável é esse cara aqui. Então, vamos desenhar aqui o que está acontecendo. Então, aqui está o meu eixo, aqui está o plano. Né? A gente tem vamos colocar aqui primeiro a variedade estável. Gostei desse desenho aqui. Vou fazer uma cópia disso aqui. Eu vou desenhar aqui a variedade estável, tá? A variedade estável, ela é diagonal aqui para baixo, certo? E a variedade instável, então, esse cara é o EU. Não, ES, desculpa. E a variedade instável, ela está aqui. ES. Né? Então, associado ao menos 1, eu tenho esse cara aqui. E associado ao 1, eu tenho esse cara aqui. Beleza. Então, o que eu vou tentar fazer, deixa eu desenhar ele mais ou menos do jeito certo aqui, para não ficar estranho nas notas depois. Mas eu vou tentar encontrar... Né? Tá, então, vamos lá. O que eu sei aqui, né? Eu sei que a minha variedade estável, ela é alguma coisa que é tangente a esse cara aqui. Não sei como que ela tangencia esse cara, mas eu sei que é tangente a esse cara. Uma coisa que a gente pode observar e pensar aqui é que esse espaço aqui, ele pode ser escrito como gráfico em termos do meu eixo X, por exemplo. Ele pode ser escrito como gráfico em termos do meu eixo X. Ele só não poderia ser escrito como gráfico em termos do eixo X se ele fosse vertical. Tá? Então, esse seria um problema que a gente teria que desviar. Mas nesse caso aqui, não tem problema. Ele pode ser escrito como gráfico no eixo X. Então, qualquer outro gráfico que tangencia essa reta, qualquer curva que tangencia essa reta aqui nesse ponto, localmente, né, numa vizinhança aqui, que é o que a gente está interessado de fato, também pode ser escrito como gráfico do eixo X. Eu posso investigar o comportamento dessa curva pensando essa curva como um gráfico do eixo X. Tá? Então, aqui no caso, se a minha variedade instável ela é algo se escreve, tem a curva tem essa aparência aqui, né? Então eu poderia pensar nela como sendo escrita em termos de um gráfico, né? Então eu poderia pensar ela escrita dessa forma aqui, ó, x fs de x, claro, para x pertencente a uma vizinhança aqui, né? Eu não vou explicitar quem é essa vizinhança, mas para te escrever, eu sei que esse tipo de coisa acontece. Então, vou colocar ela dessa forma assim. Vou colocar ela assim. E o mesmo vai acontecer
com a minha variedade instável, né? Então, aqui eu já sei que é estável, então aqui as setinhas vão fazer algo assim, né? E a minha variedade instável, ela também, vamos supor assim que ela é dessa forma aqui, né? Mas só estou desenhando porque é isso que vai acontecer no final, mas a gente ainda vai verificar que é isso daqui de fato, né? Então, a minha variedade instável agora, setinhas são assim, né? Eu vou assumir também que ela é escrita como um gráfico, porque eu sei que ela tangencia essa curva aqui, então, numa vizinhança da origem, a única possibilidade dela não poder ser escrita como um gráfico no eixo X é se isso aqui fosse vertical, né? Se ela passasse aqui de maneira vertical, como um, enfim. Mas isso não acontece, porque ela tangencia essa diagonal, tá? Então, aqui eu vou escrever, opa, que eu coloquei, confundo tudo com esses nomes aqui, que é U, aqui é U também. Então, isso aqui eu vou escrever como sendo x, um FU de x, para x pertencente a menos delta delta. Tá? Tá, então, o que eu vou querer estudar de fato, quando eu falei aproximações aqui, eu quero estudar a expansão de série de Taylor dessa F, porque eu já tenho algumas informações sobre ela e eu preciso encontrar outras informações, né? Então, deixa eu só ver qual que é a... tá. Então, por exemplo, né? Essa função aqui, f de s. Quais informações eu tenho sobre ela? Já, né? Antes de fazer qualquer conta. Eu sei que ela passa pela origem, né? Então, f de 0 é 0. A curva em si, não estou falando da trajetória, estou falando da curva. A curva passa pela origem, né? F de 0 é 0. A curva é tangente a essa reta aqui. Então, eu tenho a inclinação dela, a princípio, passando pela origem, né? Que é a mesma inclinação. O que significa falar que ela é tangente? Significa que na origem é que ela tem a mesma inclinação dessa reta, que é menos 1. Então, eu já sei que essa função aqui, ela começa como menos x, e agora eu vou dar nome só para os outros termos, que é o que eu vou ter interessado em encontrar. Então, vou colocar aqui mais um alfa x ao quadrado, mais um beta x ao cubo, e claro, ela não acaba, isso aqui é só a expansão de série de Taylor. Então, tem um resto aqui, eu vou colocar um x à quarta, rs de x, tá? Então, estou escondendo o resto aqui, eu não vou me interessar com esse resto, eu vou jogar, eu não vou estudar ele. Então, o que eu quero fazer aqui é descobrir quem é alfa e quem é beta. E esse programa que eu vou aplicar aqui, programa, né? Esse método, né? Que a gente vai aplicar aqui, pode ser utilizado para encontrar tantas aproximações quanto você queira, né? Então, se você precisa de mais, tem informações que aparecem só a partir de determinada ordem quando você está estudando algum problema, né? Porque poderia acontecer do alfa ser zero, do beta ser zero, do próximo ser zero e só a potência 50 ser diferente de zero para você poder identificar se o contato é um contato dessa forma aqui, com multiplicidade par, ou se é um contato dessa forma aqui com multiplicidade ímpar, né? Então, às vezes, você precisa continuar essas contas até obter alguma informação, né? Então, vamos lá. E aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui vai mudar a primeira derivada, né? Então, o f de u de x, a gente sabe que ele passa pelo zero, é uma curva que passa pelo zero, ok? E eu sei a derivada dele, porque ele tem no zero ele tem a mesma inclinação desse espaço aqui. Então, eu sei que ele tem que ser x. Vamos começar com x. E aqui, vamos lá. A x ao quadrado mais b x ao cubo, mais, eu vou colocar um x à quarta agora, um RU de x. Vou esconder o resto aqui dentro dessa funçãozinha aí, tá? Beleza, então vamos guardar essas informações, elas vão aparecer aqui no Matemática de novo e vamos lá fazer algumas contas. Eu fechei, peraí, não, acho que é esse aqui, né?
Então, vamos lá. O campo que a gente vai trabalhar é esse campo aqui. O f de xy igual a y mais 3x ao quadrado, mais xy ao quadrado, x mais 3y ao quadrado, menos xy ao quadrado. Beleza, né? Então, só para fazer o procedimento padrão aqui, né? Então, calculo, por exemplo, a diferencial. Vocês estão chegando certinho aí, né? Calcular a diferencial desse campo aqui em x e y, e vou ter que substituir esse cara aqui no zero, né? Então, assim, eu estou colocando linhas de comando aqui, mas são essas contas que a gente tem que fazer na mão. Então, encontrei a mesma matriz que eu tinha colocado lá para vocês. Ah, não entendo como que essa matriz funciona. Então, ajuda aqui. Isso aqui é exatamente essa matriz aqui, né? Então, eu posso calcular os autovalores, os autovetores. Deixa eu pesquisar, né? Vamos lá para deixar a mesma notação aqui. Então, o menos 1, né? Que então, o primeiro bloquinho são de autovalores, o segundo bloquinho são de autovetores. Então, na sequência de associação. Então, o menos 1 está associado ao autovetor menos 1, 1, e o 1 está associado ao autovetor 1, 1. Ok? Então, daqui a gente consegue inferir o que a gente já escreveu nas notas, tá? Então, vamos estudar a variedade instável. Então, como eu falei para vocês, a variedade instável, ela se escreve dessa forma aqui, tá? Então, a inclinação dela ela passa no zero, a inclinação é x, e eu tenho aqui ax ao quadrado. Acho que eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. Deixa eu voltar aqui com a nota, antes da gente começar a fazer conta. Aqui. Tá, então, beleza. Isso aí foi o que a gente já escreveu lá no matemática. Agora eu vou querer identificar como quem são esses caras aqui, né? E o que eu vou fazer, né? Então, qual que é a metodologia que eu vou aplicar aqui? Então, eu vou tomar um x, por exemplo, vamos tomar uma solução x de t, y de t, uma solução, uma trajetória aí do nosso campo, só que eu quero pegar ela em cima da minha variedade instável. Estável, desculpa. Então, o que significa, né? Ela começando aqui, ela estando na minha variedade estável, ela vai estar em todo o tempo na variedade estável, porque é invariante pelo fluxo, e a minha variedade estável, ela é escrita como um gráfico de função. Tá? Então, como esse ponto aqui está aqui dentro, então isso aqui implica que o y de t é igual a f s de x de t. E é isso que eu vou utilizar para, de fato, encontrar uma expressão para as derivadas de ordem superior da minha fs. Né? Porque agora eu sei que essa curva aqui, ó, vamos dar um nome para ela, φ de t igual a um x de t fs de x de t, isso daqui é trajetória de f, né? Sendo trajetória de f, eu consigo estudar as derivadas das curvas aqui pelo campo, né? Então, eu sei que φ' de t é igual a f de φ de t, né? Então, por um lado, a gente tem essa derivada aqui, x' de t, ela vai ficar fs' de x de t vezes x' de t. Então, por um lado, a gente tem esse cara aqui, só que esse cara aqui me dá uma outra expressão para esse par, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao meu campo f de x de t, fs de x de t. Tá? Então, a ideia aqui é estudar as derivadas, né? Agora eu tenho essa igualdade aqui, né? Então, eu vou estudar as derivadas da minha função f implicitamente.
Porque esse cara aqui, ele tem os termos polinomiais, né? Que é o que eu estou colocando aqui. E aqui desse lado também vai aparecer uns termos polinomiais. Então eu vou comparar um com o outro, que é basicamente comparar as derivadas, né? Porque isso aqui tem que coincidir para todo o tempo. Então eu vou conseguir, eu vou conseguir fazer essa comparação, né? Então é essa conta que eu vou seguir no matemática. Essa é a ideia. Ficou claro, né? Então aqui eu tenho basicamente um sistema onde de um lado aparece o x linha de t e do outro lado aparece o f linha, o fs linha, tá? Então eu vou querer comparar esse cara aqui com esse cara aqui e daqui eu sei que eles são iguais, né? Eles têm que ser iguais e desse fato eu vou extrair quem são os valores de alfa e beta da minha função f de s. Então, beleza, vamos voltar lá para a matemática. Ok, então aqui é a minha função, e isso que eu estava falando, né? Eu vou escrever agora. Então, eu sei que um vetor desse tipo aqui, né? Sei lá, x de t, f, u de x de t, ele é, dependendo do x, claro, mas algo desse tipo, ele é solução, é a trajetória do meu campo. O que significa ele ser trajetória do meu campo? Significa que se eu derivo ele, né, que é o que eu vou fazer aqui, derivo ele em t, né, essa derivada tem que ser igual ao campo aplicado nessa curva, né? Então, eu vou subtrair o campo, que é o meu f, né, aplicado nessa curva aqui, certo? E esse cara tem que dar zero para todo P. Então, eu vou dar um nome para essa equação, que eu vou chamar de EQU. Parece essa coisa aqui grande, né? Mas, enfim, esse cara aqui tem que ser zero. Tá? Ele tem que ser zero para todo T. Então, eu tenho, basicamente, um sistema de equações aqui. Porque eu tenho duas entradas, quer dizer, eu tenho duas saídas aqui, porque eles são vetores esse cara, né? Então tem uma vírgulazinha aqui, separando esse primeiro termo e separando esse segundo termo aqui. Então aqui, ó, eu tenho x' de t, né? Eu tenho x' de t que aparece aqui na segunda também, mas o que eu estou interessado mesmo eu estou interessado nesses coeficientes a e b, né? Eu quero descobrir quem são eles. Então, como o x aqui está meio arbitrário, eu vou primeiro, o x' está meio arbitrário aqui, eu vou primeiro eliminar esse x' utilizando essa primeira linha da equação, ó. Porque eu sei quanto que vale o meu x', eu não sei quem que é o meu x, mas eu sei quem é o meu x'. O meu x', uma vez que esse cara aqui tem que ser zero, tem que ser igual a menos esse termo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é pegar a primeira linha dessa equação, e vou resolver esse cara aqui igual a zero, resolver ele igual a zero, só que em x' de t. Eu vou descobrir quem que é que tem que ser a derivada do meu x. Então, descobri, ó, o x' agora fica em termos de x, que a princípio eu não sei quem é, e em termos de a e b. Beleza? Então eu vou dar um nome. Isso aqui aparece uma setinha numa igualdade, mas é porque ele é uma lista de substituição. Então vou dar um nome para esse cara aqui, sub-u. É substituir. Então eu vou pegar agora esse cara aqui e vou substituir na segunda equação. Estou resolvendo um sistema de equações, veja só. De maneira não muito convencional, porque ele envolve outras coisas, né? Mas sempre lembrando, eu quero descobrir quem que é o meu A e o meu B, né? Então, vou pegar a segunda equação aqui, né? Então, agora aqui, eu sei que isso aqui tem que ser igual a zero, e esse cara aqui já não depende mais de x', depende só de x. Então, agora eu volto aqui, ó, depende de x e de a e b e do resto, etc. Agora eu volto aqui para o meu f de u. O meu f de u, ele é uma função de x. Então, eu quero encontrar
os coeficientes desse cara aqui em x, né? O coeficiente de x ao quadrado, o coeficiente de x ao cubo e etc. E aqui, ao invés de x, está aparecendo xt, né? Porque eu tive que introduzir esse parâmetro xt para usar o fato de que esse cara aqui é uma trajetória do meu sistema, né? Só que agora eu sei o quê? Eu sei que esse xt, ele meio que varia numa vizinhança da origem, né? Porque para tempo, se eu pego o x na parte, o x aqui ele está na variável instável, né? Estou pegando uma solução em cima da variedade instável, né? Então, quando quando o tempo vai para menos infinito, esse cara está percorrendo todo o meu eixo x, numa vizinhança, claro, do zero, né? E se aproximando arbitrariamente do zero, que é isso que a variedade instável faz. E do outro lado, a mesma coisa. Então, eu percorro todo um pedaço negativo do x, percorro um pedaço positivo do x, e o zero é por onde a minha curva está passando. Então, esse cara aqui, numa vizinhança, o x de t, numa vizinhança da origem, ele é sobrejetor num semi-intervalo positivo aqui, com um extremo zero, e num semi-intervalo negativo, dependendo de onde eu estou tomando a minha condição inicial. E esse x é qualquer solução na variedade instável, né? Então, isso tudo eu estou falando porque eu posso, nesse momento, sumir com a dependência no tempo e olhar essa equação aqui só como uma equação em x. Eu posso fazer essa substituição aqui, ó. Não quero mais olhar para o tempo, eu não estou interessado no tempo, eu estou interessado nesses coeficientes aqui. Então, agora, esse cara aqui, ó, ele tem que ser zero, tá? Para todo x. Antes ele era zero para todo t, mas como t está percorrendo um intervalo aí, o x de t está percorrendo um intervalo contendo zero, então esse cara aqui agora é zero para todo x, tá? Então, se ele é zero para todo x, eu posso olhar esse cara coeficiente a coeficiente, né? Se ele é zero para todo x, todas as derivadas têm que se anular, né? Então, olhar para as derivadas desse cara aqui, deixa eu dar um nome para ele, é equivalente a olhar as potências em x ao quadrado, em x ao cubo, em x, em termo constante, né? Etc. E eu posso fazer isso só até x ao cubo, porque a partir de x à quarta, eu já tenho uma função aqui que eu não sei quem é. Tá? Eu não sei quem é essa função, então eu não consigo fazer essa análise do jeito que eu coloquei a minha f de u. Se eu quisesse mais termos, eu teria que, aqui nesse momento, colocar mais termos aqui desconhecidos e jogar o resto mais para frente, né? Então, beleza. Então, eu vou calcular a série de Taylor desse polinômio P, só para simplificar. Eu poderia fazer as derivadas aqui também, mas é a mesma coisa, né? E eu vou calcular de x indo de 0 até 3, tá? Que é até onde eu tenho boas informações aqui, né? Então, vamos colocar esse cara aqui. E daí eu vou definir, ó, P0 como sendo o coeficiente de PS para x0, tá? Então, estou pegando o primeiro coeficiente dessa série de Taylor aqui em cima, tá? Eu vou repetir esse cara aqui. Então, o coeficiente de x, o coeficiente sem x, o coeficiente de x, o coeficiente de x ao quadrado e x ao cubo. É a mesma coisa. Então aqui eu estou falando a potência do x, tá? E eu tenho essa expressão aqui, né? Então, o que eu sei? Cada uma desses coeficientes são associados às derivadas desse P, né? Porque eu peguei a série de Taylor. Como eu sei que esse cara aqui é identicamente nulo, então cada um desses coeficientes tem que ser zero. Tá? Cada um deles tem que ser zero. Quer ver? Ó, se eu pegasse o P4, já apareceria algo aqui, dá zero, né? Ele dá zero. Então, porque basicamente eu não tenho informações sobre esse cara aqui. Então, eu poderia, por exemplo, continuar aqui. Ah, dá zero porque eu coloquei até. Já aparece esse RU aqui que eu não estou controlando, ele não estou falando como que é a cara dele. Então, para descobrir A e B, eu paro no 3. Beleza. Então, eu vou resolver
o que eu tenho que resolver aqui, né? P2 igual a zero, P3 igual a zero. Então, solve P2 igual a zero, P3 igual a zero. Eu quero resolver esse cara nas variáveis A e B. Então, eu descubro que A é zero, veja, o coeficiente quadrático é zero, e eu descubro que B é igual a menos meio, tá? Então, basicamente, eu descobri aqui quem são essas aproximações, né? Essa expansão em série até ordem 3 da minha do gráfico da minha variedade instável, né? Então, quer ver? Ó, deixa eu agora plotar aqui o meu campo, né? Botar ele de x de menos meio é meio, y de menos meio até meio. Esse é o meu campo, né? A gente vê, tem uma célula aqui, né? Porque o não linear é uma célula, os altos valores é menos 1 e 1. E aqui tem essas curvas meio que torcidas que lembram aí as variedades estável e instável, né? Então, vamos dar um nome, só para eu conseguir desenhar esse gráfico aqui, eu vou eliminar esse termo aqui. Isso não significa que o gráfico da variedade instável não tem esse termo. Significa que eu vou estar desenhando só a aproximação até ordem 3 dessa curva, tá? Então, deixa eu colocar, vamos subir o 2 aqui, são os suficientes. Então, eu vou definir essa função aqui, ó, ff de u x como sendo a f de u que a gente já tinha, barra ponto, vou substituir esses caras aqui, subir o 2, vai sobrar esse RU aqui, então eu vou matar ele também só para eu poder fazer o gráfico, senão eu não conseguiria fazer o gráfico. Então, eu tenho esse cara aqui. Então, vamos desenhar o gráfico dessa função aqui, né? Então, vou colocar um plot aqui. Vamos primeiro desenhar, ao invés de desenhar o gráfico dele já, vamos primeiro desenhar a variedade instável, né? Então, a variedade instável é a diagonal. Então, eu vou desenhar esse cara aqui, vamos fazer o x variar de menos 1 a 1. Vou dar uma corzinha aqui. Aqui está a minha variedade estável, tá? E agora eu vou desenhar, dentro do show aqui, a aproximação. Desculpa, esse em cinza é o espaço estável, tá? Ele não tem órbita em cima. Então, eu vou desenhar agora em vermelho a aproximação aqui da variedade instável. X de menos 1. E eu desenho ele em vermelho. Então, essa daqui é uma aproximação da variedade instável, né? É uma primeira aproximação da variedade instável. Então, aqui parece, mas parece que ele tá saindo, né? Mas de fato, porque é uma aproximação. Então, é o que está acontecendo mais aqui próximo da origem, né? Então, sei lá, se eu aumento um pouquinho mais o zoom aqui, a gente consegue ver mais essa invariância, né? Então, esse cara começa a ficar muito parecido com a linha reta. Então, de fato, eu tenho uma variedade estável aí, eu sei pelo teorema, e essa linha vermelha aqui que eu desenhei é uma primeira aproximação, né? Então, por exemplo, eu consigo afirmar que essa variedade estável aqui, nesse quadrante, ela fica acima do espaço instável, desculpa, e nesse quadrante aqui ela vai ficar abaixo do espaço estável, né? Então, por exemplo, eu consigo dar essa informação qualitativa. Às vezes a gente quer descobrir que a nossa variedade invariante está entrando em determinada região, né? Então, com essa aproximação aí, porque essa região satisfaz alguma propriedade interessante, etc., né? Isso acontece. Então, com essas propriedades, essa forma de você aproximar as suas variedades invariantes, te permite te dar informações qualitativas, assim,
do seu problema. Beleza. Então, isso daqui é para variedade invariante, variedade instável, vamos copiar esse código aqui e fazer o que está acontecendo, e estudar a variedade estável. Estável. Então, a gente viu aqui, deixa eu ver aqui, a variedade estável, a diferença aqui, vamos chamar então de S aqui, a diferença é que aqui vai começar com menos, e aqui eu estou colocando letra grega só para não confundir a gente. S também de variedade estável, tá? O programa que eu tinha comentado, né, a metodologia é a mesma, né? Então, eu sei que se eu tomo um ponto na variedade estável, então a órbita, né, a trajetória se escreve dessa forma aqui, uma vez que eu estou assumindo que a variedade estável é um gráfico. Então, se é uma trajetória, tem que satisfazer a equação diferencial proveniente do campo, né? Então, tenho esse cara aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo daqui, porque senão daí não dá certo lá embaixo. Tá, então isso aqui tá certo, é S, S, S. E aqui é a mesma coisa, né? Vou construir essa substituição. Eu vou resolver a primeira linha dessa equação aqui em x', para eu eliminar a dependência na segunda equação da derivada do x, né? Então, estou resolvendo aqui a primeira linha dessa equação aqui, e que é s igual a zero em x'. Então, eu tenho, dou nome para a substituição, sub s. Eu vou definir aqui agora um outro polinômio, que vai ser a segunda linha dessa equação aqui, e eu vou substituir quanto vale o x', que é o que isso que eu já fiz aqui, estou substituindo, e também vou tirar a dependência do t agora, porque não tem mais x' de t, não tem nada que de fato está dependendo do t. Então, o t sempre aparece dentro do x de t. Então, vou substituir, vou eliminar essa dependência aqui. Tá certo? Sub S, aqui S, aqui S. Tá. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero... Esse cara aqui é identicamente nulo. Então todas as derivadas dele têm que ser nula também. Então eu vou construir a série de Taylor dele aqui até ordem 3. Eu vou pegar os coeficientes aqui, né? Que são basicamente as derivadas. A gente tem essas derivadas aqui, né? Então, o Q0 é zero, claro, porque ele passa pelo zero. O Q1 da equação já deu zero, porque eu já fixei lá no começo quem que é a derivada a primeira derivada do fs, né? Então, agora, eu preciso consertar, preciso encontrar a segunda derivada, a terceira derivada, a fim de que essa equação aqui seja nula, né? Então, faço a mesma coisa, resolvo aqui o Q2 e o Q3, só que agora em alfa e em beta, ok? E que eu vou chamar de sub S. Então, encontro que alfa é menos 2, beta é menos 7. Então, estou encontrando quem são as derivadas do fs, né? Vou só construir até a terceira aproximação do fs aqui para a gente poder conseguir desenhar alguma coisa. Né? Então, lembra que no outro caso, né, no outro caso aqui, a segunda derivada tinha dado zero, né? Então não tem um termo quadrático aqui. Então isso aqui passava como uma cúbica pela variedade instável. Agora, nessa situação aqui, eu tenho já um termo quadrático. Então já não vai passar como uma cúbica, muito provavelmente próximo do zero, provavelmente não. Isso vai acontecer, próximo do zero vai ficar num semiplano restrito definido pela variedade estável, né? Não vai cruzar a variedade estável. Então, beleza, eu tenho esse cara aqui, é o fs, tá tudo certinho, então agora eu vou repetir esse desenho aqui, só que agora pro fs, né? Então, aqui é o campo, eu vou desenhar agora o meu espaço instável, o espaço estável, que é a diagonal aqui, isso passando pelo quarto quadrante, e aqui eu vou colocar o fs. Vou mudar essa cor aqui. Então, aqui está o meu espaço estável, e aqui está uma a terceira aproximação aqui da minha variedade instável, né? A gente vê que ela concorda bem. Nossa, meu cachorro está dormindo aqui, tem uma roncada agora. Ela concorda muito bem aqui próximo
da origem. Eu aumento mais o zoom aqui, e ver que esse cara está concordando bem com as setinhas. É claro, essa curva que eu desenhei, ela não é invariante pelo campo, ela é uma aproximação de ordem 3 da curva, que é de fato invariante pelo campo. Né? Então, a gente vai trabalhando com essas aproximações. Né? Que eu poderia desenhar agora as duas variedades, né? As duas aproximações aqui. Vamos copiar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui. Eu tenho a variedade instável, que ela é próxima, né, muito próxima aqui, né, nessa região que eu desenhei, ela fica muito próxima do espaço instável, né? E eu tenho a variedade estável aqui, e numa vizinhança da origem, por exemplo, ela fica sempre num dos semiplanos definidos aqui pelo espaço estável, que já não acontece com a variedade instável, ela cruza na origem aqui o espaço instável. Beleza. Então tá, então isso daqui é o estudo aí das variedades estável e instável. Vamos voltar para as notas aqui, para ver o que acontece no caso não hiperbólico. Né? A gente estudou o caso hiperbólico, mas e no caso não hiperbólico? Eu consigo ainda repetir esse estudo? Eu consigo dar informações sobre o meu campo? Né? Então, vamos lá, ver o que acontece. Aqui. Então, no caso não hiperbólico, a gente tem, assim, isso aqui é o comecinho, é o infinitésimo ali de uma teoria gigantesca que se desenvolve a partir desse ponto inicial, que é toda a teoria de dinâmica não hiperbólica, né, que é toda a teoria da variedade central. Isso daqui vai envolver também teoria de perturbações singulares. Então, tem muita coisa para frente disso que eu estou comentando com vocês. Né? Então, a gente fez toda a teoria formal, básica das equações diferenciais. Aqui a gente começa a dar uma pincelada no que vem pela frente, né? Para quem tem interesse em estudar mais sobre isso daqui, né? Então, a gente tem essa teoria da variedade central, que é justamente uma variedade que vai estar associada a, a, a um espaço associado aos autovalores com parte real igual a zero. Tá? Então, lembrem-se que eu introduzi aqui em cima, né, esse NS, NU e NC como sendo a quantidade de autovalores computando multiplicidade com parte real negativa, positiva e igual a zero. Tá? Então, a gente consegue uma decomposição do espaço euclidiano nessa situação análoga à decomposição em espaço estável e instável que a gente tinha no caso hiperbólico. Né? Então, se F é um campo vetorial C1, poderia ter começado com uma matriz mesmo, né? E P é uma singularidade de F, uma singularidade simplesmente, não estou assumindo hiperbolicidade aqui. E eu vou considerar essa matriz A, que é a diferencial da F em P. Poderia ter começado pela matriz A. Então, eu vou definir o espaço estável ES como sendo o mesmo espaço que a gente tinha definido na outra situação, né, na situação hiperbólica. A única diferença é que aqui a definição muda. Né? A definição que aparece aqui é a definição que a gente usou na demonstração. Né? O que a gente fez para demonstrar a invariância dos espaços estável e instável que a gente tinha definido? Né? Então, a gente pegava a decomposição da matriz A na forma normal de Jordan, né? E a gente dividiu os blocos de Jordan, como sendo os blocos das matrizes cujos autovalores têm parte real positiva e os blocos dos autovalores que têm parte real negativa. Né? Isso gerava uma decomposição. A própria forma normal de Jordan gerava uma decomposição do espaço. E a gente mostrava que o espaço estável e instável coincidia
com essa decomposição aí, em soma direta, tá? Então, aqui a gente vai assumir isso como sendo a nossa definição. A gente não vai mais tomar a definição via comportamento assintótico, né? Ah, os pontos do domínio onde todo mundo converge para zero. Por que não? Porque na situação não hiperbólica, podem existir direções dentro do que a gente vai chamar de variedade central, que também satisfazem essa propriedade. A gente não consegue, a princípio, distinguir o que está acontecendo nessa variedade central que está associada aos autovalores com parte real igual a zero. Então, poderia ali existir direções que convergem para a singularidade de maneira sintótica, né? Ou seja, a princípio, segundo aquela outra definição, essas direções estariam contidas no espaço estável, nesse espaço estável aqui, né? Mas que não vão poder estar contidos no espaço estável justamente para a gente poder distinguir essas variedades invariantes tangentes a esses espaços aqui, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer é, o espaço estável vai ser o espaço gerado pelos autoespaços generalizados, que é a mesma coisa que a gente fez lá na demonstração, associado aos autovalores de A com parte real negativa, né? Então, fiz a decomposição do espaço de Jordan, vou jogar todos os blocos com autovalores com parte real negativa num canto da matriz, e isso me dá uma decomposição do meu espaço. Esse pedaço do meu espaço, que está associado a todos esses blocos, é o que a gente vai chamar de espaço estável. O espaço instável é a mesma coisa, só que com os autovalores, com os autovalores com parte real positiva, né? Ou seja, é o espaço gerado pelos autoespaços generalizados associados aos autovalores de A com parte real positiva, tá? E o espaço central, a mesma coisa, só que com os autovalores de A com parte nula, né? Então, eu pego o meu A, a gente faz a decomposição de Jordan, né, a gente consegue, vamos dizer assim, bloco diagonalizar essa matriz aqui, não é diagonalizar porque você tem os termos nilpotentes, tá? Mas aqui, você pode deixar todos os autovalores, né, com parte real positiva, então isso daqui é um blocão, né, pode ter parte nilpotente aqui, etc., mas tudo que está na diagonal aqui possui parte real positiva. Você tem a parte central aqui, que é o que tem a parte real igual a zero, e você tem a parte instável, como eu falei positivo aqui, né? Não, negativo. E a parte instável aqui, onde todo mundo tem a parte real negativa, tá? Então, isso daqui induz aí uma decomposição do seu espaço. Em, colocar assim, ES mais EC mais EU, tá? Então, é essa decomposição aqui que a gente está chamando de espaço estável, central e instável, tá bom? Beleza. Ok, então, aqui a gente tem o teorema da variedade central, né? Que é basicamente a generalização do teorema das variedades estável e instável, só que para esse caso parcialmente hiperbólico, né? No qual, eventualmente, a gente tem pedaços da nossa matriz aqui que são hiperbólicas, né? Submatrizes hiperbólicas aqui, mas a gente tem direções aqui, espaços onde você não tem a hiperbolicidade. Beleza. Então, o teorema é o seguinte, ó. Seja F campo vetorial de classe CR, definido no aberto, e assuma que P é singularidade de F. Singularidade qualquer, não necessariamente hiperbólica. E sejam ES, EU e EC os espaços estável, instável e central dessa matriz A aqui. Tá? Então, o resultado é o seguinte, ó. Existe a vizinhança U contida em D de P, tá? Da singularidade, tal que
o fluxo F, o fluxo do campo restrito a U, admite uma subvariedade de classe CR, WC, né? Então, admite essa subvariedade WC de dimensão NC, lembrando que NC é a dimensão do espaço central, tá? Invariante por FT, e que o espaço tangente em P desse WC é igual ao espaço central. Tá? Então, basicamente, o mesmo resultado que a gente tinha, né, de existência de variedade invariante para o caso hiperbólico, estável e instável, a gente consegue recuperar aqui também para o caso central. Né? A única diferença é que eu não sei, a princípio, como que é a dinâmica do meu campo em cima desse espaço. Tá? No caso hiperbólico, né, tal como a gente tem definido, a definição aqui não muda, tá? A definição dessas variedades aqui não muda. Mas no caso hiperbólico, a gente sabia exatamente o que estava acontecendo com as variedades estável e instável, né? Sabia qual era a direção do fluxo, né? Aqui agora, em WC, eu já não sei mais o que está acontecendo, eu não consigo caracterizar, a princípio, desse teorema aqui, simplesmente, a dinâmica de WC, ok? Beleza, mas mais ainda, né? Mais ainda. Uma vez que eu tenho essa decomposição em espaço estável e instável, para esses subespaços, eu ainda consigo garantir a existência de variedades estáveis e instável do meu sistema, do meu campo restrito a U, que são tangentes a ES e a EU. Tá? Então, eu consigo ainda garantir a existência dessas variedades aqui, tangentes a esses subespaços. Tá? Então, basicamente, vamos discutir esse teorema aqui olhando para esse exemplo aqui. Ó. Então, vamos ver esse exemplo. Aqui eu tenho df de 0, 0, como sendo, aqui vai ficar 0, 0, porque eu não tenho nada linear aqui, e aqui vai ficar 0 menos 1, tá? Então, autovalores, autovetores. Então, eu tenho autovalores 0, menos 1 e 0, né? Então, eu tenho o NU como sendo 1, o NC como sendo 1, e o o NS como sendo 1, o NC como sendo 1 e o NU como sendo 0, eu não tenho parte instável aqui, e o menos 1 está associado a esse cara aqui, 0, 1, e o 0 está associado a esse cara aqui, 1, 0, autovetor. Então, vamos lá, eu vou desenhar aqui. Bom, o que eu tenho é o eixo Y é o meu espaço estável e o eixo X é o espaço central. Tá? É isso que eu tenho. Aqui, o que o teorema está falando para mim é o seguinte, ó, existe aqui uma variedade tangente. Aqui você vai ter uma variedade tangente. Né? Vamos desenhar ela aqui. Uma variedade invariante tangente ao EC. Né? Então, pelo menos você já sabe que tangente ao eixo X, existe uma variedade invariante pelo seu sistema, né? Ou seja, pelo menos você tem órbitas que tangenciam aí o seu eixo X, já é uma informação qualitativa aí do seu campo, né? Outra informação que você tem também é que existe uma variedade estável tangente ao eixo Y, né? Então, existiria algo tangente ao eixo Y aqui, que é a variedade estável.
E, por ser estável, você sabe o que está acontecendo. Aqui você consegue já colocar as setinhas, tá? No central não dá, mas na estável você já conseguiria colocar setinhas. Aqui nesse exemplo em particular, e essa variedade estável, que ela é única satisfazendo essa propriedade. Ela tem, não está escrito aqui no teorema, mas ela satisfaz as mesmas propriedades do teorema da variedade estável e instável. Então, ela é a única satisfazendo essa propriedade. Aqui, no caso desse sistema específico, a gente observa o seguinte, ó, f de 0, y é igual a 0y, né? Então, intuitivamente, se você começa com um ponto, com uma condição inicial, no eixo y, né, no eixo y aqui, ou seja, para x igual a 0, a velocidade, você não tem velocidade em x para conseguir sair do eixo y. Isso é intuitivamente o que está acontecendo, né? Mas o que você consegue demonstrar é que existem soluções, né? Existem trajetórias. Acho que na lista 2 tinha um exercício desse tipo, né? Existem trajetórias do tipo 0 y de t. Né? Você consegue trajetórias que estão restritas ao eixo. Né? Então, o próprio espaço estável é invariante pelo fluxo. Né? Então, ele é a própria variedade estável. Então, aqui nesse caso, você já consegue determinar quem que seria a variedade estável aí do seu sistema. Agora, a gente precisa estudar o que está acontecendo com essa variedade central. E a maneira de se estudar essa variedade central é a mesma que a gente introduziu para se estudar as variedades estável e instável, né? Porque, assim, uma vez que eu sei que ela é tangente a esse EC, então eu posso supor que a variedade central se escreve como gráfico de uma função. Né, localmente aqui, né? E o que eu vou querer descobrir é quem é esse gráfico. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, o f c de x, ele é o quê? Então, ele é uma função que passa pela origem e que é tangente ao eixo x. Então, se é tangente ao eixo x, a primeira derivada, nesse caso, é zero. Tá? Nos outros casos, aqui em cima, a primeira derivada não era zero, porque era tangente a outras retas, né? Nesse caso, é tangente ao eixo x. Então, a primeira derivada é zero. Então, aqui começa com um ax ao quadrado, mais um bx ao cubo, mais c, um rc aqui, desculpa, c não, x à quarta, mais um rc de x, tá? Então, a gente consegue afirmar isso da variedade central, beleza? E outra coisa que a gente faz, como que a gente faz agora para calcular, de fato, A e B, né? A gente usa a informação, né? Se xt, yt pertence à variedade central, como variedade central se escreve como um gráfico, então a gente tem que o y de t é igual a f c de x de t, né? Então, uma curva desse tipo aqui, ft igual a x de t, f c de x de t, seria a trajetória de f. Né? Sendo a trajetória de f, eu consigo calcular as derivadas aqui e inferir quem são a e b, tá? O que eu queria fazer aqui, antes da gente fazer as contas de fato, é observar o seguinte, Agora vamos ver como, nesse caso específico, eu poderia entender a dinâmica do que está acontecendo, né? Se eu pego um ponto, uma condição inicial aqui em cima, para que lado que ela vai? O que está acontecendo, né? Então, a gente pode observar o seguinte, ó. Essa trajetória restrita à variedade central, ela é puramente controlada pelo x. Porque se eu sei o que está acontecendo com o meu x, para que lado que o meu x está caminhando,
O meu y é o gráfico, né? É o f de c de x de t. Então, se eu pego um ponto aqui, se eu sei que o x de t cresce, né? Então, a informação que eu tenho é que a trajetória aqui em cima vai crescer também, né? Por quê? Porque a trajetória aqui em cima está parametrizada pelo que está acontecendo no eixo x, né? Então, x de t, fc de x de t, né? Então, se esse x de t vai para infinito, ou vai para zero, com t indo para menos infinito, o f de c vai fazer a mesma coisa, porque eu sei quem que é o f de c, né? Eu vou calcular quem que é o f de c. Então, aqui nesse caso, eu preciso entender o que está acontecendo com o x. É o x que está controlando aqui. É claro, eu estou num sistema planar, se o sistema não é planar, tem mais complicações, enfim, mas o que eu quero dizer é que, no caso não hiperbólico, para a gente estudar o que está acontecendo em cima da variedade central, tem que ser, depende do seu problema. Entendeu? Não tem um resultado geral que vai falar, ó, está acontecendo isso, é sempre estável, é sempre instável, não tem. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver o que está acontecendo. Ó. O x', quem que é o x' de t? Vamos pegar essa trajetória que está aqui. O x' de t, ele é igual, estou usando aqui a expressão do campo, ele é igual a x de t ao quadrado menos x de t vezes y de t. O y de t a gente sabe quem que é. Então, isso daqui é x de t ao quadrado menos x de t. O y de t, vamos lá, o y de t é f c de x de t. Né? Ou seja, esse cara aqui é igual ó, a x de t ao quadrado menos x de t vezes um polinômio que é pelo menos quadrado em x de t. Então, acho que ficaria ax de t ao quadrado mais bx de t ao cubo mais x de t à quarta vezes um rc de x de t. Okay? Então, o que está acontecendo aqui? Que a menor potência dessa derivada aqui, né, é o x de t ao quadrado. Né? Então, escrevendo em termos de equações lineares, a gente tem aqui x' fica igual a x ao quadrado. Aqui vai ficar menos, ó, a menor potência que vai aparecer aqui é o x ao cubo. Tá? Vamos colocar aqui, ó, menos x ao cubo vezes um resto de x. Tá? Então, o que eu quero ver? Eu quero olhar para a velocidade desse meu campo aqui, agora é unidimensional, né? A velocidade da trajetória dele, para x onde? Para x próximo de zero. Eu estou interessado aqui, né? Então, para x próximo de zero, a gente observa, né? Para x próximo de zero, a gente observa que a derivada desse cara aqui, ó, do x' de t, é sempre positiva. Tá? Porque eu tenho esse termo quadrático aqui. E para x, né, para x próximo de zero, ele sempre ganha do termo cúbico. Né? Aqui eu não tenho como ter uma potência menor do que x ao quadrado aqui nesse resto. Né? Então a gente pode pegar isso aqui como a derivada e verificar que o zero é o mínimo desse cara aqui. Né? Então você consegue desenhar basicamente como que é a velocidade aqui. Vai ser algo assim, né? Para x grande, isso daqui vai ter influência do x ao cubo. Mas para x pequeno, próximo do zero, né, você tem esse comportamento aqui. Ou seja, a velocidade do x, desse x de t, né, o x' de t, é positivo se você está em condições iniciais próximo da origem. Ou seja, é sempre crescente. Né? Então, isso aqui vai implicar que x de t é crescente se próximo da origem. Né? Ora, mas x de t ser crescente se estiver próximo da origem, está me dando basicamente as setinhas, né? Porque eu sei que as trajetórias aqui, elas vão sempre crescer. Vamos desenhar aqui, mas... o x tem que crescer, né? Então, observe que para esse caso específico, eu estou determinando a dinâmica em cima da variedade central. Né? Sabendo dinâmicas em cima das variedades
invariantes, eu consigo agora estabelecer um esboço aqui do retrato de fase desse sistema, né? Então, por exemplo, pega uma condição aqui, ele faz uma coisa mais ou menos assim. E aqui. Então, a gente consegue estabelecer mais ou menos a dinâmica desse cara, né? Isso daqui eu consigo fazer essa conta aqui. Observe que a única hipótese que eu estou assumindo aqui é que esse A é positivo, né? Então, eu tenho que calcular esse A ainda para saber que essa aqui, que esse é o resposto do retrato de fase. Porque para A negativo, eu teria esse cara aqui, né? E claro, se A é igual a zero e B é diferente de zero, então eu poderia ter outras situações, né? Mas o que a gente vai verificar é que o A, aqui nesse caso, de fato é positivo. Então, vamos passar agora, voltar lá para a matemática, a gente poder fazer essa conta aí. E já fazer os gráficos, né? Então, vou mudar aqui, com outro exemplo, da variedade central aqui. Tá, deixa eu limpar aqui. Então, o sistema que a gente vai trabalhar é esse sistema aqui. Um pouquinho depois que dá o quit. Então, verificando lá os autovalores e autovetores que eu tinha comentado com vocês. Então, eu tenho o autovalor menos 1 associado ao autovetor 0, 1, né, o eixo Y. Eu tenho o autovalor 0 associado ao autovalor 1, 0, que é o eixo X. Né? Então, para descobrir, para estudar a variedade central, eu vou assumir que a minha variedade central se escreve como um gráfico, né, e dessa função, dessa função aqui, como gráfico dessa função. A gente já sabe, passa pelo zero, sabe que a primeira derivada tem que ser zero, porque é tangente ao eixo x, então eu vou querer descobrir quem que é o termo quadrático e o termo cúbico. Né? Então eu vou copiar esse código aqui, só para a gente não ficar reescrevendo tudo de novo. E também para vocês perceberem que o método aqui é o mesmo. Agora eu vou chamar de EQC aqui. Então, o FC e o FC. Né? Então, de novo, esse cara aqui é a trajetória do meu campo. Então, a hora que eu derivo ele tem que ser igual ao campo aplicado nele mesmo. Né? Então, eu tenho esse cara aqui. Aqui na primeira linha da equação só tem esse x' aqui, e aqui tem o x'. Como eu quero eliminar a dependência do tempo, eu preciso primeiro eliminar a dependência do x'. Então, eu resolvo o x' aqui na primeira equação. Né? Então, sub C, C. Estou resolvendo o x'. Sei que o x', se esse cara quer uma trajetória no sistema, então o x' tem que satisfazer esse cara aqui. Né? Então, vou chamar isso daqui de R agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x' e substituir na segunda linha dessa equação aqui, que eu sei que tem que dar zero. Então, e também vou eliminar agora a dependência do tempo. Como eu não tenho mais x', o tempo sempre aparece dentro do x de t, então eu consigo olhar isso aqui só simplesmente como uma equação em x, que tem que ser zero para todo x agora. Então vamos para se ele tem que ser zero para todo x, em particular, é zero para cada uma das derivadas. Né? Cada uma das derivadas dessa expressão R aqui é zero, e é isso justamente que vai me dar o valor aí de A e B. Só voltar aqui. Aqui é basicamente as derivadas. Não estou fazendo série de Taylor só para simplificar aqui, mas poderia calcular a derivada da derivada. Então, o R0 é 0, o R1 é 0, o R2 é esse cara aqui, e o R3 é esse cara aqui. Então, eu consigo descobrir quem que é A, quem que é B, porque eu sei que esses caras têm que ser 0. Então,
sobre C. Então, vai ser aqui E2 igual a 0, R3 igual a 0. Eu vou resolver esse cara aqui em A e B. Então, A é 1 e B é igual a menos 2, né? Então, vou pegar agora só a aproximação da ordem 3 do gráfico aí, da função que descreve a minha variedade central como um gráfico, né? Para eu poder desenhar. Então, é por isso que eu estou anulando esse resto. Não estou falando que o resto é zero, tá? Então, é basicamente o que a gente tinha desenhado lá mesmo, né? Próximo da origem, se comporta como uma parábola. Né? E depois ele começa a se deformar lá na frente. É isso daí mesmo que acontece. Tá. Então, deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Vou tirar esse cara daqui. E aqui eu vou plotar a variedade central, né? A variedade central. E, desculpa, o espaço central, que é o eixo X, né? E vou plotar também uma aproximação aqui da variedade central. Então, veja que aqui a gente tem um comportamento mais ou menos como eu descrevi, próximo à variedade central. Né? Então, aqui já começa a perder a acurácia aqui, né, da nossa aproximação, mas aqui, próximo da origem, a gente pode perceber que a coisa é mais precisa. Né? Então, de novo, essa curva azul não é a variedade central, mas é uma aproximação à ordem 3 da variedade central. A gente consegue estudar. Eu vou disponibilizar para vocês tanto o PDF desse matemática aqui, quanto o próprio matemática para quem quiser brincar um pouco mais com ele. Muito bem, então aqui, basicamente, a gente fecha aí o programa, né? A gente deu uma pincelada aí por cima também do que acontece em situações não hiperbólicas, né? Que daí já é um pouco mais fora aí da ementa, mas a gente viu que a gente usa, né? Tanto o teorema parecido com o teorema da variedade estável-instável e o método que a gente usa para conseguir aproximar essas variedades e conseguir mais precisão no esboço do nosso retrato de fase e eventualmente dar informações qualitativas, né, de onde essa variedade, para onde que essa variedade está indo em determinada vizinhança, se está entrando em determinada região. Então, o método para se estudar isso também da variedade central é mais ou menos igual ao da variedade estável e instável. Então, eu acho interessante a gente dar esse start aqui, né, para quem quiser continuar estudando esse tópico aqui. Bom, pessoal, a gente acabou o conteúdo da disciplina, acabamos aqui, passamos até um pouquinho mais, e daí a nossa prova eu acho que está para o dia 23 ou dia 28, né? Para o dia 28, né? Deixa eu ver aqui, confirmar. Isso, a prova está para o dia 28, né? Que não é segunda-feira que vem, é a próxima segunda-feira, né? Então, eu vou, a próxima semana, eu não vou dar aula, não vou dar mais conteúdo, tá? Eu vou deixar para vocês estudarem e se prepararem aí para a prova do dia 28. Na semana que vem, a gente ainda tem atendimento na terça-feira, para quem tiver dúvida, quiser discutir alguma coisa. E daí, na próxima semana, a gente faz a prova, né? Bom, a prova da segunda-feira, ela vai ser, eu vou seguir o mesmo modelo das outras, tá? Vai ter algum pontinho extra lá, dependendo da questão, se a questão for um pouquinho mais trabalhosa, né? E, bom, enfim, eu estou ainda pensando, teve um pouco de divergência, né, como foi no desempenho da primeira prova para a segunda prova. Eu vou pensar numa situação boa, e dependendo do resultado da terceira prova, vou tentar pensar numa situação que seja interessante para todo mundo aí. Vamos ver. Eu vou mandar mensagem para vocês, tá? Pessoal, mas a gente acaba a disciplina aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado
aí essa parte, esse curso de equações diferenciais. Eu sei que a gente está numa situação um pouco complicada, porque o nosso contato é mais o meu contato, eu falando com vocês, né? Não tem tanto reciprocidade como acontece numa sala de aula, que por muitas vezes o professor, eu no caso, consigo ouvir o que vocês estão falando simplesmente por olhar para a cara de vocês e sentir o que se está entendendo, se não está entendendo, se um conteúdo ficou mais claro do que o outro, né? Aqui, no online, isso fica um pouco mais complicado, porque eu, por 1h30, falando aqui, um monólogo, né? Às vezes, em sala de aula também é assim, mas existem outras formas também de comunicação, né? Vocês muitas vezes se comunicam comigo por outras formas que não é simplesmente fazendo uma pergunta, mas muitas vezes de ficar quieto, fazendo uma cara meio estranha no fundo ali, eu já consigo entender o que está se passando e muitas vezes remodelar ou mudar o curso do que eu estou fazendo. Aqui fica um pouco complicado, porque eu não tenho muito o feedback de vocês, né? Esse feedback automático que a gente tem dentro da sala de aula. Então, eu peço desculpas, né, se por muitas vezes eu simplesmente caminhei com o conteúdo e alguns de vocês podem ter se sentido um pouco meio desorientado, né? Mas, enfim, eu tentei fazer o melhor possível, né? Colocar as notas de aula no papel, que não é um trabalho muito simples também, digitar tudo isso daí, tentar preparar umas coisas no matemática para usar também um pouquinho dessa nossa, já que a gente está, como eu falei isso no começo do curso, né, já que a gente está à distância e usando o computador a todo momento, né, então tentar usar um pouquinho desses recursos, né, fazer uns gráficos mais interessantes, uns exemplos um pouquinho mais elaborados do que daria para a gente fazer na lousa, no papel, né, na hora. Mas, enfim, eu espero que na medida do possível vocês tenham aproveitado o curso e o conteúdo da forma como eu expus aqui para vocês. Agradeço também vocês, percebi que a turma é, é muito boa, né, muito recíproca também, muita gente me manda e-mail perguntando, tirando dúvida, fazendo comentário, então agradeço também, foi muito bom dar esse curso para vocês, que é um curso que eu gosto muito, né, uma área que é a minha área de pesquisa, né, então é algo que eu gosto bastante, né. Pessoal, então, é isso daí, desejo aí um bom finalzinho de semestre para vocês, que vocês estudem aí, consigam tirar os conceitos bons aí nas disciplinas, bons estudos para vocês, e a gente se vê por aí, né? Na terça-feira, mesmo esquema, na segunda-feira, da prova, mesmo esquema, eu vou estar online aqui na sala, dessa vez eu acerto a sala. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir conversar comigo, pode me mandar e-mail na semana que vem, a gente não vai ter aula, mas eu vou ficar respondendo, tirando dúvidas aí, se alguém tiver dúvida. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida agora também, ou comentário, pode ficar à vontade aí. Só aproveitar o momento, professor, agradecer, porque todo o esforço que você teve em passar as notas de aula, passar conteúdo, exercício e organizar é fortemente apreciado, ajuda bastante a estudar para a matéria. Então, desde já, muito obrigado. Beleza, Andrei. Obrigado aí. E até a próxima vez, que possivelmente terça-feira, possivelmente dia da prova, mas até. Beleza, até mais então. Pessoal, bom dia aí para vocês. Bom dia, professor Douglas. Um abraço. Um abraço.